Oi, gente, boa tarde. Eu vou dar mais ênfase para as ramificações, tá? Só relembrando como é que a gente nomeia as ramificações. Primeiro, a gente vai botar a quantidade de carbono com a terminação "il", tá? Que nem esse primeiro exemplo aqui. Temos somente um carbono, então a gente vai botar net. Como é uma ramificação, eu vou deixar com terminação "il". Nesse segundo exemplo aqui, temos dois carbonos, né? Por isso que eu botei et. E como é uma ramificação, eu vou colocar a terminação "il". Esse aqui, pessoal, tem 3 carbonos. Eu posso botar tanto N na frente, né, do prop, quanto somente o prop, tá? E terminação "il", porque é ramificação. Então, vai ficar ou N-propil ou somente propil. Esse aqui, pessoal, também é propil. Pode ver que tem 3, né, carbonos. Só que o rearranjo espacial dele vai simbolizar um triângulo. Por isso, quando eu tenho essa simbologia, né, remetendo ao triângulo, eu coloco o iso. E o isopropil, ele vai ser o único diferente dos isos, porque geralmente o iso, ele fica em carbono primário. Só que aqui, esse carbono aqui, onde está a valência, né, aonde ele vai estar ligado à cadeia principal, é um carbono secundário, tá? Então, todos esses tracinhos vermelhos aqui é aonde ele vai estar ligado à cadeia principal. Eu retirei a cadeia principal daqui, para cá tem mais carbonos, tá? Só para dar ênfase para as ramificações, tá certo? Mas aqui continua a cadeia, tá? Continuando aqui. Esse aqui tem 4 carbonos. Se tem 4 carbonos, eu boto but. É a mesma coisa. O N pode ou não aparecer, tá? E eu boto but porque tem 4 carbonos. Terminação "il", porque é uma ramificação, certo? Aqui vai ser sec-butil. Por que sec? Sec vem do termo secundário. Então, eu vou olhar aqui para onde está a minha valência, né? Aonde que ele está se ligando à cadeia principal. Imagina que isso daqui é uma cadeia principal. Tem mais carbonos para cá e para cá. E continua. Aí temos essa ramificação, certo? Quando eu olho para essa ramificação, eu vejo que tem 4 carbonos e ele está ligado a esse carbono aqui com a cadeia principal. Esse carbono aqui, ele é secundário. Por que ele é secundário? Porque ele está ligado a 2 carbonos. Como ele está ligado a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. Esquece só a cadeia principal, tá? É claro que ele vai estar ligado a mais um carbono. Mas, só olhando aqui para a ramificação, ele vai estar ligado a 2 carbonos. Se ele está ligado a 2 carbonos, então ele vai ser um carbono secundário. Por isso que eu vou chamá-lo de sec-butil, tá certo? Vamos passar aqui para mais adiante. Isso daqui são só algumas coisas para vocês fixarem, tá? Iso. Esse prefixo é utilizado quando a valência livre está localizada no carbono primário na cadeia ramificada, com exceção, né, do isopropil, tá? Ele vai ser a nossa exceção, tá bom? Aí sempre vai ter, deixa eu desenhar aqui para vocês, como é que seria esse isopropil aqui que eu falei que é formato, né, de um triângulo. Imagina que aqui está a nossa cadeia
E continua. E aqui está o nosso ISO. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que está formando um triângulozinho? Pois é, o ISO, ele costuma parecer, né, ter essa forma de triângulo, tá bom? Então, toda vez quando tiver essa formazinha, né, de triângulo, já bota que nessa ramificação aqui é um ISO alguma coisa. Então, ele vai ser propíl porque tem 3 carbonos, tá bom? Então, vamos passar aqui. ISO. Esse prefixo é utilizado quando a valência está livre no carbono primário, com exceção do isopropil, né? Agora, vamos ver os outros ISOs. Ó, o isobutil aqui, ó. A valência, ele tá bem aqui, tá? O isobutil é tudo isso aqui, ó, galera. Tudo isso aqui, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4. 4, butil, iso, porque ele lembra um triângulo, tá? Ele vai lembrar um triângulo. E ele vai estar ligado a um carbono primário. Tá vendo que esse carbono aqui, ele só tá ligado a esse carbono? E o resto é hidrogênio? Então, se ele tá ligado a só um carbono, eu vou chamar ele de primário, por isso que ele falou que vão ser carbonos primários aqui no iso, tá? Agora, olha esse outro exemplo. Isopentil, né? Vai formar um triângulo, tá? Todos vão formar triângulo. E vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Iso, porque lembra o triângulo. Pente tem 5 carbonos, terminação il, ramificação, tá bom? Ele pode ser chamado de isoamil também, tá? Então, ele pode ser chamado tanto de isopentil quanto isoamil, tá certo? E agora a gente vai para os carbonos secundários, né? O sec. Sec alguma coisa ou somente o S. Vamos lá. S-propil ou isopropil. O isopropil, galera, vocês também poderão chamar de sec ou S-propil, tá certo? Por quê? Porque lembra que esse aqui, ó, ele vai formar um triângulo, por isso que eu vou chamá-lo de isopropil, tá? E por que sec? Porque ele está ligado a 2 carbonos. Se ele está ligado a 2 carbonos, esquece a cadeia principal, tá? Se ele está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Então eu posso chamá-lo também de S-propil, ou sec-propil, ou isopropil, tá certo? Todos estão certos. Agora, a gente vai ver outra nomenclatura, que é o S-butil. Tem 1, 2, 3, 4. 4, por isso que ele é but. S, porque esse carbono aqui que tá com a valência, ou seja, esse carbono que ele tá ligado à cadeia principal, ele é secundário, olha só. Ele tá ligado a 1, 2. Se ele tá ligado a 2 carbonos, então ele vai ser secundário, tá certo? Il, terminação il, porque todas as ramificações terminam com il. Beleza. Esse aqui, o pentil, galera, a gente pode chamar de amil, como a gente viu aqui no isoamil, tá bom? Aí ele botou S-amil, mas você pode botar S-pentil também, tá? Deixa eu só escrever aqui. S-pentil. Tá certo. Vamos lá. Agora, tem as ramificações que iniciam com terc ou T, né? Vamos lá. Esse prefixo é utilizado para indicar a valência livre onde está situada no carbono terciário.
Então, a gente vai ver carbonos terciários aqui, tá? Olha aqui, imagina que aqui é a cadeia principal, né? Vai, continua. E aqui é a nossa ramificação, né? Tem 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, por isso que ele é but, né? Esse carbono aqui, ele tá ligado a 1, 2, 3. 3 carbonos. Se ele está ligado a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. Por isso, T-butil, tá bom? E aqui, esse é a mesma coisa aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, por isso eu botei pente. Antes de botar pente, eu botei um T. Por quê? Esse carbono aqui que está ligado à cadeia principal, o nosso carbono da valência, ele é um carbono terciário. Por quê? Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Todo carbono que está ligado a 3 carbonos, ele é um carbono terciário, tá? Por isso que eu botei T-pentil. Tá certo. Bom, agora a gente vai falar um pouco da nomenclatura ortometopara, tá? O que seria isso? Ortometopara são as posições nas quais o CH3 vão estar sendo encontrados, né, aqui no anel benzeno, tá? Na aula passada a gente falou um pouco sobre aromáticos, aí hoje a gente vai dar uma continuidade, tá bom? Bom, essa posição aqui, se a gente for numerar, né? Essa posição aqui pode ser tanto 1, 2, ou tu pode começar por aqui também, né? Deixa eu botar outra cor. Pode começar por aqui também. 1, 2. Ah, professora, posso começar por aqui a contar? Não. Tu sempre dá preferência para a tua ramificação. Onde que tá mais perto da tua ramificação? É esse carbono e esse carbono. Ou tu começa por esse, ou tu começa por esse, tá bom? Tanto faz. Aqui pode ser o carbono 1 e aqui o carbono 2, ou o carbono 1 e o carbono 2, tá? Quando a gente tiver, né, um anel benzênico com um CH3 no carbono 1 e um CH3 no carbono 2, a gente vai dar a nomenclatura de orto, tá? Então, a gente começa a escrever orto, tá? Daí, a gente vai... Como tá repetindo, né? Tem 2 CH3 aqui, então, quando na química, para dizer que a gente está repetindo alguma coisa, a gente usa o di, tá bom? E qual é esse CH3, né? Quem é esse CH3? Qual é o nome dessa ramificação? Só tem o carbono, né? Match. Então, eu vou botar match. É ramificação, termina com il. Ortodimetil benzeno, tá? Minha letra tá linda nisso aí, meu Deus do céu. A gente pode também dar a nomenclatura de uma forma diferente. Ou tu escreve orto, ou tu escreve só o O, tá? Ou tu pode botar as posições da onde se encontra essa ramificação. Por exemplo, 1,2, né? O que significa 1,2? É que no carbono 1 tem o metil e no carbono 2 tem outro metil. Então, eu vou botar 1,2 de metil benzeno. Benzeno, tá bom? Então, essas são as formas, né, que você pode escrever. E outra forma também é você chamar
de xileno. Tudo isso aqui e só escrever o Ozinho. O O, xileno. Ou seja, se tiver um aromático ligado a 2 CH3, eu posso chamar de chileno. Aí ele só vai indicar aqui aonde está a posição, tá bom? Se a posição for 1 e 2, ele vai ser orto, por isso que eu botei um ozinho na frente do chileno. E vai ser isso, pessoal. Só vou apagar aqui para não confundir o outro. Então, esse aqui vai ser meu orto. Quando estiver na posição 1 e 2, vai ser orto, tá bom? E quando tiver na posição, aqui, ó, é outra estrutura, tá? Vamos lá. Aqui pode ser o nosso carbono 1, carbono 2, carbono 3. Como também aqui. Posso dar pra... Aqui pode ser nosso carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tanto faz, tá? Quando eu tenho essa posição de o CH3, né, ou outra ramificação está na posição 1 ou está na posição 3, né, 1 e 3, eu vou chamar essa posição de meta, ou apenas M, né? Vamos lá. Então, qual vai ser a nomenclatura dessa estrutura aqui? Vai ser meta. Não está repetindo metil? Então, de novo, dimetil. Esse anel aqui é o benzeno, né? Então, vou chamar de benzeno. Então, vai ficar metadimetilbenzeno, tá ok? Ou somente M-dimetilbenzeno, né? Ou M-xileno. Ou 1,2 dimetil benzeno. Eita, que nem aparece. Enfim, benzo. Ai, benzeno, eu quis escrever ali. Saiu um benzo. Agora eu vou apagar aqui para a gente escrever o outro, que eu acho que não vai dar espaço. Vou apagar aqui. E tá faltando só o para, né? O para, ele vai estar nessa posição aqui de 1 e 4, tá? 1, 2, 3, 4. Então, quando eu tiver na posição do carbono 1 ligado a uma ramificação, ou no carbono 4 a outra ramificação, eu vou chamá-la de para. Então, vamos lá. Eu posso chamar de para chileno, ou P chileno, ou P dimetil benzeno. Nossa. Ou 1, meu Deus, eu vou apagar aqui que não vai dar para aparecer. 1,4 dimetil benzeno. Então, eu posso chamá-lo
dessas formas, tá? Para, P, né, dimetilbenzeno, ou P-xileno, ou 1,4 dimetilbenzeno. Então, a gente tem essas essas formas, né, de dar nome para essas estruturas. Vamos lá. Esse grupo aqui, pessoal, esse grupo aqui é o grupo arila ou aril, né? É só para apresentar para vocês, tá? Quando tiver apenas um anel aromático com essa valência aqui, eu vou chamá-lo de fenil, tá bom? Deixa eu pegar o laser. Quando eu tiver um anel aromático ligado a um CH2, né? Eu vou chamar de benzil. Aonde que eu vou estar ligado? Eu vou estar ligado a uma cadeia principal, tá? Então, se eu encontrar essas ramificações aqui, eu já sei nomear. Se tiver somente um anel aromático, fenil. Agora, se tiver um anel aromático junto com carbono, benzil. Lembra que a gente aprendeu ortometopara? Pois é, aqui também vai ter, ó. Aqui, né? Aqui vai estar a cadeia principal, então vai ser, como está ligado no carbono 1 e carbono 2, então vai ser o orto, né? O ortoluil. Aqui vai estar no carbono 1 e no carbono 3, o metatoluil. E aqui no carbono 1 e carbono 4, o paratoluil ou p-toluil. Tá bom? E agora a gente vai fazer um exercíciozinho bem simples. Vamos lá, tá? A naftalina, o nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, que é esse carinha aqui, tá? Dois aromáticos ligados um ao outro, tá? É o naftaleno. É utilizado em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis, livros, do ataque de traças e outros insetos. Assim como outros compostos, a naftalina tem propriedade de passar do estado sólido para o gasoso sem se fundir. Ou seja, a gente compra aquelas pedrinhas de naftalina e do nada desaparece. Não tem mais nada lá. É isso que ele quer dizer, tá bom? Aí, esse fenômeno é chamado de... Vamos lá. Bom, a gente vai começar aqui com solidificação. Solidificação, galera, é quando ele está no líquido e ele vai passar para o estado sólido. Aí que ocorre o fenômeno da solidificação, tá bom? Que não é o caso, né? No caso aqui da naftalina, ela era sólido e foi para a forma de gás, né? Tá bom? Ebulição. Ebulição é no estado líquido, né? Tava no estado líquido e tá passando para o estado gasoso. Não é o caso, ele era sólido, então não marca essa. Essa tá errada, essa tá errada. Vamos lá. Combustão. Combustão, galera, é uma reação. É uma reação química que ela vai liberar energia na forma de calor, tá bom? E liquefação. Liquefação é quando se tem um gás e ele passa para o líquido, tá? Que é diferente de fusão, né? Fusão, tu vai estar no sólido e passa para o líquido. Essa é a fusão. Aí tá. Liquefação, eu também posso chamá-la de condensação.
condensação, tá bom? E sobrou só, não é liquefação, não é combustão, não é ebulição, não é solidificação. Sobrou somente sublimação, né? Que é justamente o que ele falou, né? Estava no estado sólido e passou para o gasoso sem se fundir. Então, essa é a nossa resposta, tá bom? Obrigada, até a próxima.